Algumas pessoas não se desgastam por fazer demais, mas por sentir demais. Elas absorvem o ambiente como se fossem parte dele. Sentem a dor antes que ela seja dita. Carregam o silêncio dos outros como se fosse parte do próprio corpo. E no meio disso tudo, esquecem que também merecem ser amparadas, ouvidas e inteiras, não apenas úteis para o mundo ao redor. Carl Jung dizia que o verdadeiro perigo é aceitar-se completamente. E isso inclui aceitar que talvez você nunca tenha aprendido a se proteger do que sente. Você não sente só por empatia. Você se funde, se mistura, se entrega. Mas há um preço oculto nisso. Aos poucos você não sabe mais onde termina o outro e onde você de fato começa. O mundo te chama de generoso, mas não enxerga o quanto isso te esgota. Você está sempre disponível, sempre forte, sempre entendendo o que os outros sentem. Mas ninguém pergunta o quanto isso te custa. Aos poucos, sua presença vira performance. Seu cuidado vira sobrevivência. E aquele cansaço que ninguém vê começa a se espalhar por dentro como uma sombra lenta. Existem dores que não têm nome, mas têm peso. Você entra num lugar e sente a tensão antes mesmo de falar. Uma palavra atravessada, um olhar distante, e você já carrega aquilo como se fosse seu. Isso não é só sensibilidade. É uma espécie de maldição sutil. Ser aquele que sente tudo, mas nunca tem onde repousar o próprio sentir. Aos poucos, você vira o intérprete dos sentimentos alheios, o organizador emocional de espaços caóticos, o responsável por manter a harmonia. E nesse papel invisível, você começa a desaparecer. Jung chamava isso de posse arquetípica, quando você se funde tanto com uma função que se esquece da própria existência fora dela. Esse tipo de empatia, quando inconsciente, se torna uma prisão. Você acorda cheio de emoções que não reconhece. Gasta energia tentando entender por que está exausto, ansioso, culpado, sem motivo aparente. Mas esses sentimentos são ecos. Você os absorveu sem perceber, e agora vive tentando separar o que é seu do que nunca deveria ter te invadido. Este vídeo é um caminho de volta à clareza. Não para que você deixe de sentir, mas para que aprenda a colocar limites sagrados no que sente. Porque não existe virtude em desaparecer pelos outros. Existe sim um ponto onde o cuidado vira autoabandono e onde a empatia deixa de ser conexão para se tornar erosão silenciosa da alma. Jung não via a sensibilidade como fraqueza, mas como um portal, uma iniciação à profundidade. Mas ele alertava: sem consciência, ela pode te consumir. Chegou a hora de entender que sentir muito não é um erro, é um chamado. E esse chamado pede que você pare de se apagar em nome de todos e finalmente comece a se lembrar de si mesmo. Há pessoas que ao entrarem em uma sala já carregam o clima antes mesmo de se sentarem. Elas sentem o ambiente como quem respira. O silêncio desconfortável, o olhar carregado, a tensão não dita. Tudo vira um idioma secreto que apenas elas compreendem. E sem perceber, tornam-se o depósito emocional de tudo o que está à sua volta. Essa habilidade, que parece um dom, vem sem botão de desligar. Você sente o que não é seu, mas assume como se fosse. E o mundo, que não enxerga as bordas da sua alma, chama isso de sensibilidade, generosidade, quando na verdade é um campo minado de dores absorvidas e não processadas. Você se lembra da infância? Talvez tenha aprendido a ler expressões antes das palavras, a entender o humor dos outros apenas pelo tom de voz. E com isso, foi se moldando, tornando-se agradável, disponível, compreensivo. Mas cada gesto de adaptação vinha com um preço: o distanciamento gradual daquilo que você realmente precisava sentir por si. Carl Jung dizia que não há despertar sem dor. E sentir demais é muitas vezes o início de um chamado profundo, o inconsciente tentando emergir. Mas enquanto isso não é reconhecido, a empatia se transforma em uma armadilha. Você começa a viver em função do outro, esquecendo que também tem um lugar no próprio mundo interno. É difícil explicar esse cansaço. Ele não vem do corpo, mas da alma.
Um esgotamento silencioso que não melhora com sono nem com distrações. Porque ele não nasce da ação, mas da fusão. Da forma como você se envolve com tudo, com o sofrimento, com as palavras, com os silêncios, até se perder neles. A psicologia moderna chama isso de contágio emocional. Jung foi além. Para ele, quando o ego ainda não é forte o bastante, as emoções externas invadem e confundem. Você deixa de ser sujeito e vira cenário, um reflexo do mundo. E no fim, a pergunta ecoa: o que realmente é meu e o que estou carregando pelos outros? Você já percebeu como certos ambientes te sugam? Certas pessoas drenam sua energia, mesmo sem dizer uma palavra. Isso não é fraqueza, é sensibilidade sem filtro. E sem consciência, essa sensibilidade te isola, te afasta, te deixa à deriva, como se o mundo fosse denso demais para ser vivido com o coração aberto. Mas o problema não é sentir. O problema é não ter onde descarregar o que sente. É não ter nome para as emoções que moram no corpo. É não ter espaço seguro para se esvaziar daquilo que não é seu. E nesse vazio não preenchido, começa a construção de uma vida inteira feita para os outros, mas onde você, silenciosamente, não se encontra mais. Ser bom demais nunca foi apenas uma escolha. Muitas vezes foi uma forma de sobreviver. Desde cedo você aprendeu que para ser amado era preciso ceder, calar, servir. E assim, ser gentil virou armadura. Ser forte virou escudo. Com o tempo, a virtude deixou de ser essência e se tornou um papel interpretado para evitar rejeição. Você foi elogiado por ser compreensivo, por estar sempre ali para os outros, por ser aquele que aguenta tudo. Mas ninguém percebe que cada vez que você diz sim, quando queria dizer não, uma parte sua desaparece um pouco mais. E esse desaparecimento não dói de forma gritante. Ele corrói em silêncio. Carl Jung alertava que aquilo que não reconhecemos em nós volta como destino. A sua bondade extrema talvez seja a face visível de uma ferida oculta. A incapacidade de se colocar em primeiro lugar sem culpa, porque em algum momento da vida, você aprendeu que cuidar de si era egoísmo e não sobrevivência emocional. Essa generosidade excessiva é lida pelo mundo como nobreza, mas por dentro ela se torna uma prisão. Você é o ombro amigo, o que acolhe, o que escuta, mas quando precisa ser ouvido, tudo parece grande demais, fora de lugar. Porque você foi treinado para oferecer, mas nunca para receber. Aos poucos, você começa a se acostumar com a ideia de que o amor só vem quando você está forte, que só é digno de afeto quem tem algo a oferecer. E então, até sua dor começa a usar máscara. Você sofre em silêncio, com um sorriso calmo no rosto. Afinal, o mundo espera que você seja a rocha, e não quem precisa dela. Mas essa imagem idealizada da pessoa boa cobra caro. Porque ser bom sem limites não é luz, é apagamento. E quando você se torna apenas o suporte para os outros, começa a esquecer que também é um universo. Não um pilar para manter tudo de pé, mas alguém que também tem o direito de tombar e ser erguido. Jung falava da sombra. Aquilo que reprimimos, negamos, esquecemos. Nela estão nossos gritos contidos, nossa raiva sufocada, nossa verdade esquecida. E quanto mais tentamos ser perfeitos, mais a sombra cresce. Até que um dia ela retorna, não para te destruir, mas para te lembrar que você é humano, não um ideal. O que você chama de bondade pode ser só medo disfarçado. Medo de não ser amado por quem você é. Medo de ser rejeitado se colocar limites. Mas a verdadeira compaixão começa quando você aprende que cuidar de si também é um ato de amor. E que a virtude que te sufoca não é virtude, é prisão com nome bonito. Chega um momento em que a alma não aguenta mais ceder, em que o corpo começa a falar o que a boca calou, em que a exaustão não vem de fazer demais, mas de nunca conseguir parar. É quando você percebe que o problema não era sentir demais, mas nunca ter aprendido a proteger o que sente. E isso tem um nome: limite. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro,
começa quando reconhecemos nossos próprios contornos. Isso não significa parar de ser empático, mas entender que empatia sem bordas é invasão. Você não foi feito para ser recipiente de tudo. Você tem forma, tem centro, tem fronteira, tem... Limite não é rigidez, é amor próprio. É o espaço onde sua alma pode respirar sem medo de desaparecer. Não se trata de fechar o coração, mas de aprender a quem ele pode se abrir sem se quebrar. Porque o dom da sensibilidade só se torna sabedoria quando você aprende a direcioná-lo, e não a se dissolver nele. Muita gente confunde empatia com absorção. Mas sentir não significa carregar. Compaixão não é sinônimo de sacrifício. Você pode ser presença, pode ser apoio, pode ser espelho, sem precisar sangrar por dentro toda vez que alguém sofre por fora. Essa diferença é o que separa o curador do mártir. Estabelecer limites é reverter o fluxo, deixar de ser refém do que chega de fora e começar a perguntar: o que eu aceito, o que eu permito, o que eu mereço? A alma sensível precisa de filtros, não muros. Precisa de pausas, não de fugas. E principalmente precisa entender que cuidar de si é parte do cuidar do outro. No começo, colocar limites parece egoísmo, mas com o tempo você percebe. É assim que se constrói integridade. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Não precisa salvar todo mundo. Você não é a cura do mundo. Você é alguém em processo que também precisa ser cuidado, ouvido e respeitado. E esse retorno ao limite não é afastamento, é reconexão. É olhar para si com a mesma ternura que sempre ofereceu aos outros. É finalmente permitir-se dizer não sem culpa. É descobrir que existe um jeito de ser empático sem se anular, sem se esgotar, sem desaparecer nos olhos de quem precisa de você. O mundo precisa de quem sente, mas precisa ainda mais de quem sente com consciência. Jung dizia que não há despertar sem dor, mas há cura no discernimento. Quando você aprende a sentir com clareza, sem carregar o mundo inteiro, sua empatia deixa de ser aflição e passa a ser uma força com forma, direção e escolha. Você não está quebrado. Está em transição entre ser o porto seguro de todos e finalmente ser abrigo de si. Entre oferecer tudo e começar a escolher o que oferecer. Carl Jung dizia que a verdadeira cura não vem da luz imaginada, mas da escuridão reconhecida. A dor que você sente não é falha, é chamado à consciência. O que você sempre chamou de empatia, muitas vezes foi sobrevivência. Você aprendeu a amar antes de falar, a cuidar antes de ser cuidado. E isso moldou seu mundo, virou antena, bússola, suporte. Mas agora, algo em você desperta e diz: já é hora de voltar. Voltar para dentro. Voltar para si. O curador ferido, arquétipo profundo descrito por Jung, não é aquele que cura porque nunca sofreu, mas aquele que integrou sua dor, que sentou com ela, escutou seus sussurros e deixou que ela o moldasse, não como um fardo, mas como força. A ferida não some, mas ela deixa de te consumir. Ela começa a te guiar. Você não está aqui para carregar o mundo inteiro. Está aqui para carregar o que é seu e deixar o resto passar. Está aqui para sentir, sim, mas sentir com raízes, com centro, com consciência, porque o dom que te afogava, quando atravessado com sabedoria, se transforma em bússola da alma. Seu cansaço não é fraqueza, é um sinal de que chegou a hora de parar de sangrar por todos e começar a curar a si mesmo com a mesma delicadeza que sempre ofereceu aos outros. A sensibilidade nunca foi o problema. O problema foi esquecer que até a luz precisa de contorno para brilhar. Você já foi espelho demais. Agora é hora de ser imagem. Já foi cenário demais. Agora é hora de ser presença. A alma que um dia se perdeu entre silêncios e obrigações, hoje começa a se lembrar do som da própria voz. Porque compaixão verdadeira não exige que você desapareça, exige que você esteja inteiro. A jornada não termina quando você para de sentir. Ela começa quando você decide não se perder mais no que sente. Quando escolhe respirar fundo, estabelecer limites, dizer sim com verdade
e não com paz. É nesse ponto que o curador ferido deixa de sobreviver e começa a viver com intenção. Se essa mensagem te tocou, se algo em você se viu aqui, então não ignore esse chamado. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também sente demais. E principalmente, se acolha. Porque o mundo não precisa de você desaparecendo. Ele precisa de você inteiro, presente e desperto. E esse é só o começo.